amada igreja. Não é tão bom estar aqui na casa de Deus. Não é tão bom estar aqui na casa de Deus. Amém, amém, aleluia. Vamos estar no livro de Atos, capítulo 9. Aleluia. Atos, capítulo 9. E a gente vai ler os versículos 36 a 42. Quando chegarem lá, diga amém. Só uma. Amém? Em Jope havia entre os discípulos uma mulher chamada Tabita, que em grego quer dizer Dorcas, que significa gazela. Ela estava sempre fazendo boas obras e ajudando os pobres. Nessa época, ela ficou doente e morreu. E depois de lavaram o seu corpo, puserem-no num quarto no andar de cima da casa. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram dizer que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens até ele, pedindo: por favor, venha conosco depressa. Pedro então se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, foi levado para o quarto no andar de cima da casa. Então, todas as viúvas o rodearam e, chorando, mostravam-lhe as túnicas e outras roupas que Dorcas tinha feito enquanto ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto e, ajoelhando-se, orou. Depois, virando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele estendeu a mão e levantou-a. Depois chamou os discípulos, incluindo as viúvas, e a apresentou viva. Toda a cidade de Jope ficou sabendo disso e muitas pessoas crerem no Senhor. Vamos orar, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Pai Santo, digno, todo-poderoso. Pai, eu te peço que unja minha boca agora neste lugar. Que este povo que está aqui já não veja Débora falando, mas sinta o Espírito Santo a fluir para fora de mim, meu Pai. Eu não mereço nada, mas Tu, Senhor, mereces tudo, meu Pai. Abençoa cada alma que está aqui sentada nesses bancos, meu Pai. Abençoa e unge cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Esta é uma história de um milagre. Mas acontece algo logo antes do milagre, onde eu quero que a gente preste atenção. Mas primeiro, deixa-me dar um resumo à história que acabamos de ler. Aqui temos esta amada mulher que não só era conhecida como gentil e amorosa, mas também se esforçava ativamente para ajudar as necessidades da sua comunidade. Durante seu tempo de alcance, ela fica doente e morre. Agora, imagina uma pessoa tão amada, que gosta de ajudar, que a gente conhece muitas pessoas assim, tão uns que ajudam mais do que outros, não é? Mas tão uns que Deus me mete
essa coisa para ajudar e abençoar outros, não é? E saber mostrar aquele amor que vem de Deus. E a Tabita, que a gente está falando aqui nessa história, ela significava este exemplo de Deus. Ela era uma benção naquele tempo, no tempo dela. Agora, ela morre e o seu corpo é levado para o enterro e colocado numa sala no andar de cima da casa. Mas os discípulos viram que Pedro estava numa cidade próxima chamada Lida. Mas sabe isso? Que um pouco antes disso, Pedro tinha acabado de curar um homem que estava paralítico há 8 anos. Então, quando há uma desgraça assim, quem é que a gente vai chamar? Pedro, não é? Vamos buscar o homem que estava paralisado por 8 anos. Ele também fazia a mesma coisa. E então, mandaram 2 homens buscar Pedro. Agora cá vem ele. E na minha imaginação, em vez de Pedro, um barbudo, forte, grande, cheio, cá vem ele. Não se esquece que esta mulher já está morta, o corpo dela já foi levado. Então Pedro chega lá. Qual é a primeira coisa que ele vê? A gente acabou de ler a história, mas às vezes quando a gente lê muito rápido, passa tudo pela cabeça, não é? A primeira coisa que Pedro vê quando ele entrou naquela casa, viúvas. O povo amado desta mulher, chorando, lamentando, mostrando as roupas, olha o que ela fez, aquele choro, ela fez isso para a minha filha, ela fez isso para mim quando eu tive necessidade. Eu consigo imaginar isso. Não só consigo apenas imaginar isso, eu identifico-me com isso. Eu lembro-me de 2 estações na minha vida, quando eu cheguei a casa e tinha tanto barulho, tinha tanta tristeza. E eu lembro-me de sentir a voz do Senhor a dizer: calma-te, anda até comigo sozinha. Deixa o choro, deixa as vozes. E tantos de roda de mim que estavam-me mostrando amor, uns davam uma opinião: Débora, havias de fazer assim, Débora, não, faz isso assim, tens que fazer isso. E eu ficava calmante, olhando para mim, olhando para o outro. Mas eu tive que parar e dobrar os meus joelhos num lugar calado, um lugar de sossego. Isto foi uma missão que Deus deu para mim poder vir e escutar a voz dele. Agora, Pedro também estava numa missão. Mas ele teve que parar, pelo menos um segundo, por causa de tanto barulho que as viúvas estavam fazendo. Então, será que Pedro parou para escutar todas elas? Não. Será que ele orou por Tabita enquanto todas estavam chorando? Vamos chegar aqui e já orei em todas as mãos nesta que está morta? Não. Será que Pedro teve medo de ferir os sentimentos delas, das viúvas, e apenas deixou que elas continuassem no seu choro? Não. Então, o que é que Pedro fez? E presta atenção, irmãos, porque isto é a minha parte preferida. Ele manda todas para fora. Alacandá, como a gente diz. Rua e outra forma de dizer. Porquê que ele faz isso? Pedro sabia que não conseguia cumprir a missão que se encontrava se permitisse que todo o barulho que estava ao seu redor continuasse. Ele sabia que elas só eram uma grande distração, impedindo o que precisava fazer para que o nome de Deus
fosse glorificado. Ele sabia que um milagre destes era prova do poder de Deus em ação. E às vezes a gente tem que sacudir certos barulhos que entram na nossa casa. A gente tem que ter o olho aberto com coisas que a gente vê, com coisas que a gente ouve, com conversas que a gente tem, que às vezes estão impedindo a nossa saúde espiritual. São distrações. O inimigo é mau. O diabo não presta. E a missão dele é atacar os crentes como? Com distrações. Deixa-os ficar tão busy, tão ocupados, que eles não têm tempo para nada. Aleluia. Aleluia. E nós, quais são algumas coisas que são tão barulhantes ao nosso redor? Que coisas ou pessoas estão atrapalhando a nossa vista com distrações para nos desviar da missão que Deus tem para nos fazer? Aleluia. Quando eu olho aqui, a maior parte tem idade de ser minha mãe, até avós e avós. Mas quando eu olho para este povo aqui, e desconsolou a minha alma, porque eu preguei já aqui no inglês, que é outro culto, eu já preguei várias vezes na igreja de minha irmã, eu já preguei nas ilhas várias vezes, mas desconsolou-me tanto que este povo aqui, por causa da missão que eu creio que os irmãos têm, é para cobrir seus filhos, suas filhas, seus netos, seus netinhos, este povo do mundo que está tão triste, cheio de tristeza, cheio de pecado, com oração. Porque este povo que está aqui sabe orar, sabe o que é fazer um clamor nos pés do Senhor. Não tem medo das escamas do inimigo, porque sabe o poder da oração, aleluia. E a missão que os irmãos têm é tão importante. Unge os seus netos, unge os seus filhos. Fala com Deus para a proteção, a paz e a alegria deles. Que missão importante, que valor tem a sua vida aqui neste lugar. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Eu sei que a última vez que eu preguei foi há pouco tempo. Eu fiz uma pergunta e eu vou-lhe fazer novamente. Que missão Deus tem para você hoje? A vida do crente não é para ter sentados no banco semana após semana, indo para uma missa. Isto é missa. O povo de Deus é para ser ativo em ação, que me falei agora, orando, jejuando, aleluia. Eu não gosto quando certos pregadores, fora que eu escuto muitos pregadores, mas eu não gosto quando certos pregadores dizem: oh, falar em línguas já não é para o nosso tempo. Ok? Oh, orar tanto já não é preciso, por causa, para que terão uma hora por semana para orar nas igrejas? O povo já não quer isso. Essa geração é diferente. Mas a palavra de Deus nunca muda. Será que nem tens uma hora para mudar, que Jesus falou na sua hora de solidão, que não tinha ninguém e ele olhou e estava tudo a dormir? E este mundo pode ter tudo a dormir, mas levanta, irmão, e dê aquela hora para o Senhor. Que eu creio que nem estivesse aqui hoje se não fosse as orações dos irmãos. Aleluia. Aleluia. Há poder na oração. Aleluia, aleluia. Há várias
maneiras para abençoar alguém. Eu não sei que atribuições que Deus quer que ponhas em ação, mas vou contar 2 das minhas. Um novo caminho pastoral. Eu não sei que portas Deus vai abrir nem fechar, mas eu quero confiar que Ele vai à minha frente. Deus é bom. O sim dele é sim e o não é não. E segundo, durante o último ano, mais de um ano já, 1 ano e tal, Deus colocou pessoas em meu coração. E essas pessoas vinham de repente. Às vezes eu estava lavando a louça, fazendo alguma coisa, e vinha de repente uma pessoa que nem sei de tamanho amizade, ou nem de tamanho conversa. E eu dizia, Senhor, porquê é que está vindo à minha mente? E eu sentia um toque do Espírito Santo para orar, para a proteção, a paz e a alegria. Eu não sei o que é que aquelas pessoas estão passando na sua vida. Não sabia nada deles. Mas eu orava, eu obedecia a Deus. Por que é que eu estou falando disso? Porque embora que Deus pode não estar pedindo a você para ser um pregador ou pregadora, pode ser que Ele está pedindo a vocês para orar. Eu não sei como é que eu posso fazer este ponto maior. Como é tão importante os irmãos orar. Aleluia. É tão importante, às vezes, a gente está tão ocupados, é tão importante a gente tirar aquele tempo sozinhos para o Senhor. Eu quero falar 4 categorias de distrações que o inimigo usa para nos desviar da missão que Ele tem para nós. A primeira é técnica. Os cell phones, a mídia social. E olha, eu rimo com esta. Diz, eu não vou dizer isso, porque isso é mais para o inglês. Todo mundo aqui está no Facebook, a maior parte. Right? E às vezes a gente está ali no telefone ou no computador, vendo o Facebook. Quem é que deu likes? Quem é que não deu likes? Aquele não deu happy birthday. Aquele acho que não gosta de mim. Mas ela me deu happy birthday naquela. Depois passa tanto tempo e não faz nada para agradar o nosso espírito. E ainda por cima, rouba tempo que a gente podia ter tido na presença de Deus. Amém? Eu sei que isso não pode ser só A segunda, visual. Às vezes a gente começa a limpar a casa e vê só tirar o lixo fora. Eu tiro o lixo para fora, eu desvio o lixo e tudo cheio por trás. Agora eu vou buscar a vassoura, vou limpar aquilo. E depois eu vou fazer uma coisa e essa janela está cheia de esterco. Começa uma coisa atrás. A gente vê, o inimigo usa os nossos olhos. Vê aquilo. Tudo para ocupar a gente. A gente tem que tomar cuidado, porque o inimigo usa qualquer coisa para distrair a gente, para roubar o tempo que é do Senhor. Às vezes, isso pode acontecer mesmo aqui na igreja. A gente está levando a Deus aqui, aleluia, entrevima, e olha a roupa daquela, e olha aquela agora amanhãzinhas. Quando a gente está no meio de levar o nosso Deus, isso não pode ser. Olhos em Deus. Olhos em Deus. A terceira, como a gente falou, barulho. Colegas de trabalho barulhentos, familiares, filhos, amigos, opiniões de uns dos outros. Pessoas interrompendo a gente para conversar. Sim, é bom e importante conversar, mas tem que ter um balanço com tudo. Marcos 1:35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto,
onde fiquei orando. Mateus 14, 23. Quando a multidão foi embora, Jesus subiu sozinho para o monte a fim de orar. A noite veio e Jesus permanecia ali, sozinho. Irmãos, eu quero te encorajar hoje, sozinhos. Trata dos netinhos, quando eles for para casa, dobra os joelhos, sozinho. Os filhos que estão nessas escolas já altas, vão indo para danças e coisas, o inimigo, oh, é só uma dança, oh, isso não quer. Medo, tristeza, a gente tem tempo para isso, mas não tem tempo de trazer-nos para a igreja. Come on. Não, Senhor, tenha misericórdia da minha geração que estão criando filhos. Não é fácil. Mas eu creio que os avós e as mães que tiram este tempo seguindo o exemplo de Jesus, sozinho em oração, que Deus responde a essas orações e protege esses filhos em nome de Jesus, porque a nossa casa é coberta pelo sangue de Jesus. O inimigo pode tentar entrar e ele até pode se divertir por um momento, mas não para muito tempo. Aleluia. A quarta, emoções internas, doenças, problemas pessoais, comparação de um do outro. Fulana não gosta de mim, mas me gosta daquele. Irmãos, o que é que a gente ganha a pensar e falar assim? Ora em segredo. E porquê é que eu estou falando nesses 4 pontos? Técnico, visual, barulho, emoções internas. Porquê é que eu estou dizendo isso tudo? É para lembrar a gente, todos a gente aqui, as várias maneiras que o inimigo tenta entrar, mas ele é posto dos nossos pés, porque ele não tem autoridade sobre os filhos de Deus. Os filhos que têm encontro verdadeiro com Deus. Porque muitos falam que a boca é só de Deus, mas não têm conhecimento de Deus. A gente conhece pelos frutos de cada um. Amém. Aleluia. Agora que cobrimos algumas distrações, vamos voltar ao texto que a gente lê. Em vez de ficarem esperançosos com a chegada de Pedro, as viúvas continuaram a chorar. Então, estão vendo o estado da mentalidade delas, em ler isso, eu nem posso culpá-las. A mulher estava morta. Quando há uma morte, a gente chora. Dá uma dor, não há uma tristeza. Mas quantas vezes olhamos para uma situação que olha que não tem esperança nenhuma e falamos, pronto, esta alma é tão perdida, não tem esperança. Este caso é tão perdido, eu lavo as minhas mãos e as coisas já não têm solução. A gente fala assim quando olhamos com os nossos olhos da carne. A carne fala assim. Se ao menos podemos ver as coisas com os nossos olhos espirituais. Sim, quando eu tiro os meus óculos, eu não vejo nenhum aqui. É cega. Isto representa a carne. Agora, quando eu ponho os meus óculos, eu vejo tudo claro. A gente tem que aprender a ver com os nossos olhos espirituais. Como é que a gente vai fazer isso? Entrar na palavra do Senhor e estar de joelhos dobrados. Amém? Amém. Os irmãos sabem, quem sabe ver com os seus olhos espirituais? Pedro. No versículo 40, Pedro pede que todas as viúvas
saíssem. E depois orou e disse: levanta-te, Tabita. E ela se levantou. Amém. Amém. Eu não sei se os irmãos são assim, mas eu quero ver, através da vista em que Pedro teve neste exato momento aqui. Eu quero poder entrar num quarto e discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Quando eu estou tendo uma conversa com os meus filhos, eu quero saber discernir o que é de Deus e o que é que eu tenho que orar para jogar para o lixo. Amém? Eu quero poder olhar para uma situação completamente morta, completamente sem esperança, as coisas que parece que não há saída, as coisas que o mundo diz, isso nunca vai ter solução. E apenas falar e responder: mas Deus pode todas as coisas, mas eu confio no poder, na cura de Deus, e a minha esperança é estar em Deus, não pensando e agindo e falando como o mundo. Quantos cristãos às vezes dizem: não há solução para este perdido, mas com Deus tudo é possível. Até o novo começa a lhe dar. Aleluia. Oh, aleluia. Foi o Espírito Santo trabalhando através de Pedro que a Tabita ressuscitou. Muito importante. Eu posso orar, mas eu não quero ter glória, me glorificar. Oi, a minha oração teve poder. Não! Deus teve misericórdia. Deus é que me ungiu. Deus é que fez o milagre. Não foi Pedro que fez o milagre. Foi o poder do Espírito Santo através dele. E o poder do Espírito Santo ainda é o mesmo hoje e pode usar cada irmã que está aqui. Não desiste de orar, irmãos. Que milagre você está pedindo para a sua vida hoje? Será que é ver uma pessoa amada ou amado salvo? Ou para um que está desviado? Será que é para liberdade financeira? Ou para cura física ou espiritual? Ou simplesmente sobre os pesos que carregas, que ninguém sabe senão Deus? Deus sabe todas as coisas. Será que está partindo o seu coração vendo alguém sofrer? Será que está quebrando o seu coração vendo alguém se sentir tão sozinho, apesar de seus esforços para ajudá-lo? Talvez alguma situação com os seus filhos ou netinhos que está te magoando. Talvez o fato de não haver uma solução rápida está te arrastando embaixo. Talvez estás sem esperança porque estás numa estação de esperar na hora do Senhor. Talvez se sinta embaixo porque a situação parece impossível. Parece que nunca vai acontecer. Queres desistir agora? Estás perdendo esperança porque olha como essa situação não tem saída. Mas tem sempre uma saída. Deus tem uma resposta para tudo. A gente tem que parar de agir e falar negativamente como o mundo fala aí. Eu trabalho num trabalho onde entra muitos colegas com aquele peso do mundo. E todos os dias, não falha um dia quando eu estou guiando para o trabalho, eu digo: Senhor, é preciso da tua alegria.
Renova as minhas forças. Para quando eu entro para aquela porta dentro e vejo aquela tristeza, antes possa ver a alegria do Senhor. Aleluia. Quantos de nós estamos vivendo o lado do mundo que diz, perca a esperança? O que é que a Bíblia diz? Com Deus tudo é possível. Amém. Mateus 19:26 diz, mas Jesus, olhando para eles, respondeu, para os homens isto é impossível. É visto? Para os homens isto é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Aleluia. Marcos 9:23. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mas o problema da minha geração é eles estão dando muito ouvidos ao mundo e estão crendo como o mundo. Irmãos, clama ao Senhor que Ele tenha misericórdia e que toque nas nossas vidas. Tudo é possível para aquele que crê. Jeremias 32:27 diz, eu sou o Senhor, o Deus de todos os seres humanos. Acaso há alguma coisa impossível para mim? Não. Nada está escrito é impossível para Deus, para o Senhor. Atos 9:40, direito do nosso texto de hoje, Pedro disse, Tabita, levanta-se. Uma mulher que estava morta fisicamente. E o que é que o poder do Espírito Santo fez naquele momento que Pedro creia que Deus ia levantar essa mulher? Levanta-te! E ela levantou-se. É nessas histórias que a gente tem que lembrar. Por isso é importante estar dentro da palavra de Deus. Porque se a gente não tira o tempo para Deus, mas a gente tira tempo para telefones, conversas, e pode até nem começar por mal. Deixa-me ver como essa está fazendo. Deixa-me falar com ela. Talvez ela goste muito de falar, ou ele gosta muito de falar. Passei tanto tempo. Deixa-me ver um programa na televisão. No WhatsApp, tornei-se 2, 3, 4. Cada o tempo do Senhor. Igreja, a gente tem que acordar. A gente tem que acordar antes que seja muito tarde. Aleluia. Aleluia. O mundo fala para perder a esperança, mas a palavra de Deus nos lembra, nunca perca a esperança. Porquê? Porque Jeremias 29:11 diz, sei muito bem o que planejei para vocês. São planos para seu bem-estar, não para causar mal. São planos de lhe dar um futuro e o que é? Esperança. Aleluia. Salmos 27:14. Portanto, aguardem, confiam no Senhor, sejam fortes e corajosos, esperam pela ajuda do Senhor. Não se espera pela ajuda dos uns e dos outros, que o ser humano é difícil confiar. A gente não pode, a gente tem que esperar. É no Senhor. Aleluia. Irmãos, livre-se de distrações. A gente precisa pegar as nossas dores, nossos pensamentos tristes e aquelas emoções, vozes, opiniões que não agradam a Deus e colocar no lixo. Como é? Como é que a gente faz isso? Com a Bíblia. Com a Bíblia, entrar na palavra do Senhor, entrar nas Escrituras e não só ler como fosse uma messinha. Não, dizer, Senhor, explica-me o que é que eu estou lendo aqui. Fala, Espírito Santo, através da tua palavra. Porque destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10:5. Sabendo que,
nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que acusará. Esta é a herança dos servos do Senhor. Quem é que são os servos do Senhor? Levanta a sua mão. Tens uma herança, está escrito aqui, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Isaías 54, 17. Não é tão bom a palavra de Deus, não é tão bom consolar-se com a palavra. Isso não é as minhas palavras, Ele não tem a capacidade de escrever assim, mas nosso Deus é tão bom. Aleluia. Por quê? Por que é que Ele faz isso? Por que é que Deus vem à nossa defesa? Às vezes a gente merece, às vezes a gente peca, não é? Então por que é que Ele vem à nossa defesa? Porque Ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei. Pois conhece o meu nome, Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com Ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Aleluia. Salmos 91, 14 e 15. Ouça, Deus está conosco nas lutas, mas para que podemos compreender isso, precisamos, como eu disse agora há bocadinho, já várias vezes, estar dentro da palavra de Deus. A gente precisa de gravá-la dentro da nossa alma, para que quando as distrações da vida vêm para nos desviar da missão que Deus tem para nós, estamos prontos a tomar posição contra os esquemas do inimigo. Aleluia, aleluia. Pedro não duvidou. Pedro não se preocupou em ofender ninguém. Muitas vezes a gente tem medo de pregar certas coisas. Eu não quero ofender, mas eu não posso ir contra a palavra de Deus. A palavra é a palavra. Pedro estava concentrado na missão que Deus tem para ele. Igreja, presta atenção. Temos que ser o Pedro de Atos 9:40. Aquele que viu a necessidade. Aquele que viu algo mais importante. Aquele que viu uma situação literalmente morta, mas que sabia o que o poder de Deus pode fazer. Os irmãos sabem o que é que o poder de Deus pode fazer. Aleluia. Pedro compreender que tudo e qualquer coisa que ele estava fazendo era através do sobrenatural poder do Espírito Santo. Que podemos aprender e experienciar este tipo de poder sobrenatural do nosso Deus Todo-Poderoso. Que a nossa fé seja tão grande que nada nos abale. Sim, podemos ser abalados. Sim, podemos tropeçar e cair. Mas sim, podemos e vamos levantar-nos no poder do Espírito Santo. Aleluia. Que a nossa caminhada... Quem é que eu estou falando? O povo de Deus. Que a nossa caminhada seja tão confiante em Deus, que é quem está a fazer todo o trabalho. Que as pessoas ouçam o nosso nome e pensem em Pedro, Paulo, David, Sansão e muitos outros que foram usados inegavelmente através do poder supremo de Deus. Eu oro para que sejamos um povo com fé tão ungida pelo poder de Deus, que quando o povo do mundo passa por nós, a descer o Espírito Santo, a sentir uma diferença, que a gente possa saber ver a diferença da gente e do mundo. Aleluia, aleluia. Hoje em dia,
muitos até dentro das igrejas, estão trazendo confusão para os que estão lá fora no mundo. Por isso, escuta, irmãos, escuta-me. A missão dos irmãos, na minha opinião, é tão valiosa. E é isso. É a missão dos irmãos para orar para a proteção dos nossos filhos, e os filhos deles, e os filhos deles, e essas gerações. É tão importante para Deus. Cobre eles em oração, na proteção do nosso Deus. E que Deus convicta cada um daquilo que não agrada a Ele. E que Ele saiba meter para o lixo o que não agrada o nosso Deus. Como é que a gente vai ganhar almas se a gente está fazendo tudo igual ao mundo? Não pode ser. Não pode ser. Tem que haver separação. Irmãos, fica em paz. Fica firmes na palavra de Deus. Vai com Deus. Vai na graça e na esperança do nosso Deus todos os dias da tua vida. Seja abençoados. Seja um cristão que as suas palavras, ações e vida declaram que nada é impossível para Deus. Quando alguém passa por ti, que eles vejam, uau, nada é impossível para Deus. Porque ele lembra a história de fulano. Ele lembra quando aquele estava no hospital. Ele lembra quando aquele estava passando por um tempo muito difícil. Mas ver o poder de Deus através daquele irmão. Aleluia. Irmãos, isso é a palavra que Deus meteu no meu coração. Vai com Deus, seja uma bênção, que Deus abençoe cada um e cada um que talvez está vindo através da gravação, que Deus te abençoe, amados irmãos. Amém.